Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 3 de abril, nós estamos com um alimento diário, essa série Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Nós estamos na terceira semana com mensagem 22. A apostasia precederá a vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos mostrando todos os sinais a respeito da sua vinda, Senhor Jesus. Mas o mundo quer nos mostrar o contrário, quer nos tirar os valores de Deus para que a gente não perceba a seriedade, a realidade que Deus quer trazer para cada um de nós. A gente precisa realmente exercitar o Espírito para perceber que a vinda de Cristo é iminente. Ó Senhor Jesus, e com a chegada do Senhor também está ficando cada vez mais forte a apostasia, o abandono da fé. E como a gente tem visto na palavra, esse abandono da fé também está relacionado com a lei de Deus na sociedade e também com a lei de Deus no interior do ser humano. Nós não podemos ignorar e negligenciar isso. Nós, como cristãos, precisamos ir diante do Senhor sabendo que nós temos um fundamento na palavra. Nós precisamos estar fundamentados na única verdade, que é Deus, que é sua palavra. Ó Senhor Jesus, a palavra deixa claro para nós, e nós também precisamos estar claros, Senhor Jesus, que cada um de nós é livre para fazer, para viver do jeito que quiser. Ó Senhor Jesus, mas essa liberdade também a gente também tem que saber que diante dessa liberdade, todos nós também vamos ser julgados diante do padrão de Deus. Senhor Jesus, como cristãos, nós não podemos negligenciar, rejeitar o padrão de Deus na sua palavra. Ó Senhor Jesus, e realmente o que está acontecendo hoje é o minar da fé. A gente não pode deixar com que a nossa fé se torne fraca, Senhor Jesus, por causa de falta de convicção ou falta de firmeza na palavra. Hoje nós precisamos realmente lidar com todas essas questões, mas sempre, sem renunciar à palavra, sem renunciar aos princípios de Deus. Senhor Jesus, sem te exercitar o Espírito, tudo vai ser bem resolvido com amor, Senhor Jesus, com os princípios de Deus, com a palavra de Deus, a pessoa, a presença de Deus bem clara para todos. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o espírito de sabedoria e de revelação, para a gente compreender e viver essa palavra, e que também nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 7. Ó Senhor Jesus. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Ó Senhor Jesus. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. A sociedade pós-moderna se levanta contra os princípios da lei de Deus. Ó Senhor Jesus. Satanás tem conduzido as sociedades a retirar das nações todos os padrões, valores e normas que estejam relacionados com a palavra de Deus. Vivemos em uma era chamada de pós-moderna, na qual determinados grupos sociais e nações questionam a existência de uma única verdade que seja universal e absoluta. Uma sociedade assim é essencialmente fundada na ideologia do relativismo. Esse pensamento questiona qualquer possibilidade de se estabelecerem princípios morais universais para reger a conduta de todas as pessoas. Ou seja, tal pensamento nega a universalidade dos princípios da palavra de Deus que estão na consciência humana, conforme vimos na leitura de quinta-feira. Claramente se observa um movimento para retirar das nações a lei do Senhor e assim preparar o caminho para o aparecimento do homem da iniquidade. Ó Senhor Jesus. Um dos resultados de tudo isso é o que podemos chamar de hedonismo humano, experiência em que o prazer pessoal se torna mais importante do que a ética de valores do coletivo. Quer dizer, aquilo que é bom para a pessoa passa a ser mais importante do que aquilo que é bom para a maioria. Isso já se faz presente em nossos dias. Quando em uma discussão ouvimos as pessoas dizerem: eu não quero ouvir, não adianta discutir,
pois você tem a sua verdade e eu tenho a minha. Isso revela que as pessoas acreditam que a verdade é de cada um. Por isso, não dão ouvidos. Ó Senhor Jesus. Apesar disso, sabemos que todos temos de fundamentar-nos na verdade única, que é a palavra de Deus. Por exemplo, quando alguém diz assim, quem é você para julgar? Essa pessoa revela que não aceita um padrão único de julgamento, que para nós é o padrão de Deus, mas aceita que cada um julgue conforme o que pensa e o que acha ser melhor para si. E essas ideias já estão em escolas, universidades, livros, televisão, filmes e nas redes sociais. Esses pensamentos têm sido passados de forma generalizada para crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos de todas as classes sociais. Esse é um alerta para todos nós, pois não podemos deixar isso minar nossa fé e o nosso viver da igreja. Ó Senhor Jesus! Vivemos tempos em que muitos de nós somos constrangidos a não pregar o que a Bíblia diz sobre vários temas que incomodam determinados grupos na sociedade. Muitos ministros da palavra são acusados de praticar discriminação e de ser preconceituosos por se posicionar a favor do que está escrito na palavra. Alguns são ameaçados de prisão. Cada vez mais, parte da sociedade está se organizando para impedir que a palavra de Deus seja pregada com toda a liberdade. Nesse contexto, observamos a organização de grupos de minorias reivindicando maiores direitos e maior reconhecimento social. Muitos deles pedem para não ser oprimidos, para ser tratados com dignidade e mostram muitas injustiças que sofrem de outros grupos dominantes. Muitos foram e são maltratados, em alguns casos até assassinados. De forma legítima, começaram a lutar por seus direitos. Ó Senhor Jesus! Não estou dizendo que devemos ir contra o direito dessas minorias, não é isso. Mas o problema é que uma vez que esses movimentos são estabelecidos, eles não se contentam e passam a exigir e obrigar que a maioria reconheça e concorde com seus pressupostos e sua maneira de viver. Muitos até fazem campanhas contra aqueles que não concordam com suas escolhas e querem que a maioria os aprove. O movimento LGBTQ+, formado por lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, queer e outros, começou afirmando direitos, pedindo dignidade e combatendo abusos e injustiças. No entanto, hoje, adquiriu tanta força que tenta impor suas crenças à sociedade. Já conseguiu fazer com que grandes empresas se alinhassem às suas ideologias, muitas delas constrangendo seus funcionários a concordar com os pressupostos defendidos pelo movimento. Ó Senhor Jesus! Querido leitor, cremos que todos têm liberdade de viver do jeito que quiserem. O ser humano é livre para fazer suas escolhas. Justamente porque somos livres, um dia todos nós passaremos pelo juízo de Deus. Mas as minorias não podem obrigar toda a sociedade a pensar como elas e a aceitar suas escolhas quando elas estão em choque e desacordo com a palavra de Deus. É isso que consideramos ser errado nesses movimentos. E é exatamente isso que está derrubando e retirando das legislações todos os princípios judaico-cristãos, isto é, os princípios da palavra de Deus. O que detém o anticristo está sendo gradativamente retirado das nações para que ele possa aparecer. Quando o anticristo surgir, esses princípios cristãos que estão hoje nas legislações dos países não representarão mais restrições para suas ações. Até mesmo tribunais têm realizado julgamentos amparados nas ideologias desses movimentos. Ó Senhor Jesus! Quando Satanás conseguir derrubar todas essas restrições da palavra de Deus, que ainda se encontram nas leis das nações, mudando os conceitos éticos e morais da sociedade, o homem da iniquidade estará livre para agir. Estejamos atentos. Precisamos de muito discernimento. Não somos contra nenhuma pessoa, mas não renunciamos à palavra de Deus. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Qual é o perigo do relativismo e do hedonismo para aqueles que creem em Jesus? Ó Senhor Jesus! É porque esses princípios, eles querem tirar a nossa referência na palavra de Deus, Senhor Jesus, e querem minar a nossa fé, querem minar o viver da igreja. Quando esses princípios vão entrando no meio cristão, Senhor Jesus, não dá mais para acompanhar a palavra de Deus, porque você vai seguir o politicamente correto. Se você seguir o relativismo, tudo é relativo, eu tenho a minha doutrina, você tem a sua.
você tem a sua maneira de crer, eu tenho a minha. Quando a Bíblia fala que nós precisamos chegar a uma só fé. A gente precisa chegar ao entendimento de Deus, e não o meu entendimento. Mas o relativismo mostra isso. Não, o meu entendimento é o meu e pronto, eu não preciso buscar mais nada. E aí que surgem vários problemas, né? E o hedonismo, Senhor Jesus, que também é uma coisa, né, que mostra que o prazer pessoal é mais importante. Não importa se o outro está sendo escandalizado. E hoje é o que também está acontecendo no meio cristão. Olha, vai para um lugar que você se sente bem, se sente prazer. Olha, eu gosto disso aqui. Olha, não gosto da palavra de Deus. Eu gosto de ficar ouvindo um hino. Vou para um lugar onde não tem quase nada disso, só tem hino. Ó Senhor Jesus. E aí vamos perdendo os princípios de conhecer a palavra, conhecer a pessoa de Deus. Né? Não, o importante é você se sentir bem. Ó Senhor Jesus. Não é por aí. Né? Porque às vezes também a gente tem um sentimento de reprovação de Deus. Quando você simplesmente vai querer fazer aquilo que te alegra, você vai rejeitar sua consciência. Por isso que ele mostrou que isso mina a fé. Por isso que essas coisas são perigosas para aqueles que creem no Senhor. Se você buscar só aquilo que te satisfaz, Senhor Jesus, e o trabalhar de Deus? E as coisas que a gente precisa eliminar no nosso viver? Né? E a transformação que Deus quer operar em nós? Ó Senhor Jesus, então a gente precisa realmente ficar atento, né? Senão a gente vai acabar sendo contra a palavra sem perceber. Ó Senhor Jesus. Meu ponto-chave de hoje: discernimento ao lidar com cada uma dessas questões. Senhor Jesus, que a gente precisa realmente ter discernimento na palavra, né? A maneira que o Senhor nos proporciona as coisas, né? A maneira de a gente lidar com as situações, né? A gente precisa realmente, né, ter experiência com a palavra e também aprender a depender do Senhor. Não posso só pegar letra preta no papel branco, né? Como a Bíblia fala, a letra mata, mas o Espírito é o que dá vida. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor que o Senhor veio dando para nós exemplos vivos, né? Senhor Jesus, de que a letra estava tentando matar, mas o Senhor sempre gerou uma situação de constrangimento para que as pessoas pudessem realmente se voltar para a sua consciência, né? Receber o alerta de Deus, Senhor Jesus, e seguir os princípios. A gente tem que tomar a palavra como um princípio e não como regra. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. É isso que a gente precisa realmente aprender, né? A palavra não quer nos dar o peixe, Senhor Jesus. Ela quer nos ensinar a pescar. Né? Então a gente precisa realmente aprender isso, né? A palavra está dando para nós princípios. Princípios, eles regem muito mais coisas. A regra, ó Senhor Jesus, ela lida com uma questão. Se você aprender a palavra da Bíblia, você vai pegar uma palavra para cada questão e você vai achar que tem coisas na Bíblia que são contraditórias, quando na verdade não. É uma palavra complementando a outra. A gente precisa realmente estar atento, ó Senhor Jesus. Quando o alimento diário vem mostrando para nós todos esses princípios, né, que a sociedade está levantando e tal, por que a gente precisa realmente ouvir isso aqui, né, Senhor Jesus? É porque a gente tem que entender, né, que a sociedade vai sempre ser contrária. Né? Os irmãos falaram ultimamente na palavra profética isso. Ó Senhor Jesus, quando o comportor vai para a rua, ele não pode achar que, olha, eu estou aqui fazendo a vontade de Deus e está tudo bem. Não, o mundo é contra Deus, Senhor Jesus. O próprio Jesus já falou, né, lá atrás, olha, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. E assim como eu também não sou do mundo, Senhor Jesus, o mundo vos odeia. Porque antes odiou a mim. Então o Senhor está mostrando, ó Senhor Jesus. Só que muitas vezes esse ódio vem disfarçado, vem maquiado. Ó Senhor Jesus. É algo maquinalmente, né? É algo feito ali para poder enredar o homem. Por isso que ele mostrou que essas coisas aqui são perigosas para a fé, Senhor Jesus. Não são perigosas para doutrina, ensinamentos, coisas que você coloca só na sua mente. Enquanto está só na sua mente, está tranquilo. Mas quando você começa a seguir os princípios de Deus, essas coisas podem minar a fé. É como o versículo que a gente leu e orou. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Então, olha só, o que Satanás ele apresenta? Ele apresenta algo que aparece, que é eficaz, que tem poder, tem sinais e tem prodígios. Mas qual é a base disso tudo? A mentira. Senhor Jesus. Por que as pessoas contam uma mentira? Porque a mentira dá poder. Senhor Jesus. Né? Se ela for falar a verdade, ela vai perder a razão. Mas se ela conseguir com uma mentira convencer o outro que ela está por cima, ela ganha poder. Ó Senhor Jesus. Até que a verdade apareça, né? Mas se ela ganhar, através da mentira, um poder ali, naquele momento, para realizar alguma coisa,
Senhor Jesus, ela já ganhou alguma coisa, já recebeu um poder, mesmo que seja limitado. Depois ela vai inventar outra mentira, uma mentira puxa a outra, né? Ó Senhor Jesus, por isso que a gente não deve viver na mentira. A mentira é algo diabólico, né? Senhor Jesus, é algo que a pessoa inventar algo, né? Está inventando uma narrativa. Ó Senhor Jesus. E o versículo que a gente leu, né? Com efeito o mistério da iniquidade já opera. A mentira, todos esses prodígios, tudo isso aqui, é como mostrou, né? A apostasia vem antes da vinda de Cristo, né? O abandono da fé, e como mostrou, né? Esse abandono da fé, esse afastamento da fé vem em dois estágios. Primeiro é uma apatia, né? Nas questões de fé. Ó Senhor Jesus, não, isso não importa para mim, se importa para o outro, para mim não importa, é uma apatia, não me interessa o outro. Ó Senhor Jesus, mas depois acaba gerando uma rebelião. Então tudo começa simplesmente com um sentimento de que, ó, isso aqui para mim não serve. Depois toma completa aversão. Ó, não serve para mim, não serve para ninguém, não quero isso para ninguém. Ó Senhor Jesus, aí quando gera essa aversão, gera uma rebelião contra a palavra. Ó Senhor Jesus. Por isso que a Bíblia fala que a rebelião, né, a desobediência, né, sempre anda junto com a incredulidade. Né? E a incredulidade ela gera uma raiz de amargura que nos afasta do Deus vivo. É algo amargo. Ó Senhor Jesus. Né? A gente tem que realmente aprender, ó Senhor Jesus, a tomar as coisas não com amargura, mas com o amor de Deus. Por isso que vem mostrando para nós toda essa semana, toda essa questão do pós-modernismo, tudo isso para a gente entender. Olha, a sociedade pós-moderna se levanta contra os princípios de Deus. Senhor Jesus. Isso vai acontecer. A gente tem que estar atento quanto a isso. Aí o que eu vou fazer? Eu vou brigar contra a sociedade? É o que eu estou sempre falando aqui, né? Canais cristãos que eu acompanhava antes, né? Começou a questão de palavra, e depois até começou a falar a respeito de algumas coisas de política que eu até no início, né, estava ali com uma base na palavra. Depois começou a virar simplesmente um canal de reclamações, né? Começou a reclamar da sociedade, a sociedade está assim, está isso. Mas alguém tem que ver, é o que justamente está falando aqui. A sociedade vai se levantar contra. Senhor Jesus. O que não pode é os cristãos seguirem esse espaço e se levantarem contra. Ó Senhor Jesus. Aqui falando dos movimentos e tal. Ó Senhor Jesus. Mas por que está mostrando tudo isso? Porque se você vai concordando com essas coisas, quando chegar a palavra de Deus para você, você vai achar estranho. Ó Senhor Jesus. É o que eu sempre estou falando aqui, né? Quanto mais contato com a palavra de Deus você tiver, mais clareza você vai ter. Mas você vai compreender o vocabulário da Bíblia, Senhor Jesus, né? O sentido da Bíblia, e como o Senhor tem mostrado para nós hoje, é tudo através do Espírito. Não é por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, assim diz o Senhor dos Exércitos. Então eu preciso aprender a exercitar o Espírito, senão eu vou achar estranho. Mas como mostrou tudo isso, está chegando para os jovens, criança, adolescente, adulto, idoso, pelas mídias sociais vai chegando. Pequenas coisinhas, pequenas frases. E você olha e fala assim, ah, isso aí é verdade. Aí daqui a pouco você ouve mais uma, é verdade. Daqui a pouco outra. Aí o negócio vai aprofundando. Ó Senhor, vai tomando outra profundidade. O que acontece? Elimina a sua fé. Porque a fé mostra alguma coisa e a sociedade mostra outra. Por exemplo, vou tomar um exemplo aqui. Ó Senhor Jesus, hoje o movimento homossexual. A Bíblia ela é contrária à homossexualidade. Mas ela não é contrária ao homossexual. Mas a sociedade diz que o que a Bíblia fala é preconceituoso. Em nenhum momento a Bíblia é preconceituosa. Ela só fala aquilo que Deus mostra. Que olha, isso aí não é algo bom. Assim como a Bíblia também mostra que um relacionamento fora do casamento é fornicação. Então a Bíblia condena da mesma forma a prática do homossexualismo, como também a prática do heterossexualismo fora do casamento. A Bíblia mostra que por causa da impureza, cada uma tem o seu próprio marido e cada um a sua própria esposa. Então um casal de namorados heterossexual que pratica a mesma coisa que um casal homossexual, os dois perante Deus, né, estão errados. Senhor Jesus. O que a Bíblia mostra é que a gente precisa se guardar. Mas quando você toma a narrativa da sociedade que a Bíblia é contrária, aí quando você lê a Bíblia falando, olha, vão ficar fora do reino aqueles que praticam a sodomia, o homossexualismo, você vai falar assim, a Bíblia é preconceituosa. Mas a Bíblia está falando da prática.
Senhor Jesus. Assim como Jesus fala, se você olhar para uma pessoa do sexo oposto com um pensamento impuro, você já cometeu adultério. Ó Senhor Jesus. Mas as pessoas pensam o seguinte: não, se eu olhar não tem problema nenhum, né? Só estou olhando, né? Mas a Bíblia falou, mas o Senhor mostrou para nós, o problema é que começa lá no coração. Está escrito lá em Tiago: ninguém ao ser tentado diga eu sou tentado por Deus. Porque o homem ele é tentado pela sua própria cobiça. A cobiça o atrai, ó Senhor Jesus. E aí ele, né, depois de ser atraído pela cobiça, ele comete pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera morte. Mas começou onde? Na cobiça. Mas hoje a sociedade fala, não tem problema. Ó Senhor Jesus. Né? E a sociedade também mostra, olha, se você é proibido de realizar essas coisas, faz escondido. Se está escondido, tá tudo, não tem problema. Né? O que os olhos veem, o coração não sente. Mas o Senhor mostra para nós que Ele vê no oculto. Senhor Jesus, Ele sabe o que está lá no seu coração. Por isso Ele mostrou, cada um tem a liberdade de fazer o que quiser. Mas você sabe que você vai ser julgado por Deus. E como a gente viu, né, no Alimento Diário no início, você pratica um pecado, você se sente mal. Mas aí, né, é o que mostrou aqui o hedonismo. Mas me deu prazer, eu gostei, foi tão bom, não pode ser errado. Aí você faz de novo, aí você se sente um pouco menos errado. Aí você faz novamente, aí vai cada vez menos errado. Aí você vai tomando a sensação de que, não, na verdade então eu não estava errado. Na verdade é algo bom. Não é que é algo bom, é que a sua consciência foi perdendo a sensibilidade àquilo que Deus foi falando. Então esse é o caminho do mundo, o relativismo. Olha, o que Deus falou para você, para mim é para mim. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa crer na palavra. Né? Ó Senhor Jesus, a gente precisa crer na Bíblia. Ó Senhor Jesus. E hoje a sociedade quer dizer que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia tem que ser modificada. E não é por aí. Antes as pessoas tinham opção de crer na Bíblia. Olha, todo mundo tem liberdade, um vai crer nisso, outro vai crer naquilo, um vai fazer aquilo, e você quer crer, você crê. Mas hoje não, hoje as pessoas tomam como uma ofensa. Você crê na palavra? Que coisa retrógrada! Senhor Jesus, você é um neandertal, você é maluco, né? Você é burro. Ó Senhor Jesus, não é por aí. Né? Então, realmente, antes, né, as pessoas olhavam e falavam, olha, segue seu padrão aí, eu sigo o meu aqui e tal. As pessoas ainda viam razão nas coisas, mas hoje não querem saber. Ó, fulano fez isso, a vida dele está toda errada, está indo morro abaixo. E o outro aqui fez outra forma e a vida dele está progredindo. Aí o outro olha e fala assim, não, mas isso aqui é muito melhor. Descer e morro abaixo é muito melhor. Ele não vê que aquilo ali vai prejudicá-lo tanto como está prejudicando o outro. Ó Senhor Jesus, por causa do relativismo, por causa do hedonismo. Né? Não, tudo é relativo. Você fez isso aí porque você quer e uma coisa tem nada a ver com a outra. E outro fala, não, o importante é que você seja feliz. E não é por aí. Ó Senhor Jesus, porque aonde vai te levar essa sua suposta felicidade? É uma armadilha. Ó Senhor Jesus. E é isso que a gente tem que perceber, né? Que Deus está dando para nós um critério, né, de verdade, de ética, de moral, de valores. E as pessoas estão perdendo isso para se beneficiar. Né? Ó Senhor Jesus. Olha, o meu padrão é esse aqui, esse aqui. Mas e se eu te pagar tanto? Você pode dizer que não é isso? Ah, claro, me beneficiou, tá bom pra caramba. Ó Senhor Jesus. Mas não é por aí, o Senhor está mostrando para nós, né, que essas coisas estão circulando no inconsciente da sociedade. E a gente não pode ceder essa pressão. A pressão que a sociedade faz. Né? A gente tem que compreender, sim, o que os outros estão fazendo, o que está acontecendo. Senhor Jesus, não é legal ser intolerante, né? Discutir coisas que não vão levar à fé, não vão levar a lugar algum. Ó Senhor Jesus. Mas a gente tem que realmente perceber o que está por trás disso. É uma ilusão de liberdade. Né? São máscaras de poder, né, Senhor Jesus, que estão se abrindo, né, para dar poder para alguns, só que as pessoas não percebem isso. Alguns estão usando as minorias, né, para ter benefício lá na frente, estão usando essas minorias para ganhar poder político e outras coisas, mas as pessoas às vezes não percebem. Ó Senhor Jesus, né, o cidadão está sendo bombardeado com essas coisas, mas a gente só vai enxergar todas essas coisas porque nós temos a vida de Deus. Se você não exercitar o Espírito, não exercitar a fé, essas coisas vão minar a sua fé, vão te dando outras convicções. Né? Que na verdade tudo isso que foi falado aqui mostra para nós a questão da primeira fase. Te dá uma apatia. Olha, eu concordo que as pessoas dizem isso, mas
Não dá para concordar com essa doutrina aqui, não. Esse negócio da palavra que está falando aqui. Não, mas é sua interpretação ou é a interpretação que a sociedade te deu a respeito daquilo ali? Você já pegou aquilo ali e foi diante de Deus? Ó Senhor Jesus, é como sempre está falando aqui. Deus ele faz separação entre pecado e pecador. Então, a Bíblia também faz a separação entre o homossexual e a homossexualidade. A prática, né? Senhor Jesus. Assim como Deus faz a diferença entre o adultério e o adúltero. Então, há uma diferença. A pessoa adulterou, ela cometeu adultério uma vez. Agora, adúltero é aquele que continua nessa prática. Então, há uma diferença. Então, e o que o Senhor mostra para nós? Não é para usar a letra que mata, mas o Espírito que dá vida. O que a gente precisa fazer é levar as pessoas a tocarem na fé. Ó Senhor Jesus. É como a palavra fala, Senhor Jesus, que a gente precisa levar as pessoas a voltarem à sensatez, à sobriedade. Ó Senhor Jesus. O que a gente precisa fazer? As pessoas que já cauterizaram sua consciência, a gente tem que começar a restaurar essa consciência através da palavra, Senhor Jesus. Aprender, né, a lidar com a situação. Não é com preconceito, não é brigando, não é discutindo, é com palavra, é com amor, é exercitando o Espírito. É o Senhor que vai dar o caminho. Como o Senhor mesmo mostrou para os discípulos, olha, não se preocupe com o que você vai falar. O Espírito, quando você estiver diante das autoridades, das pessoas, o Espírito é que vai colocar na sua boca a palavra. Senhor Jesus. A gente não pode querer ficar adivinhando as coisas. E nem achar que, não, já sou expert, já lidei com isso aí. Não, é um princípio que o Senhor quer restaurar em nós. O princípio de orar, de exercitar o Espírito para tudo. Tem coisas que as pessoas vão concordando. Né? Ela orou a Deus, sentiu paz. Ó Senhor Jesus, mas já passou um tempo. E aí a situação mudou. A gente precisa estar sempre acompanhando o Espírito. Senhor Jesus, senão a pessoa vai olhar para você e vai falar, não, olha, um tempo atrás você fez isso e aquilo. Mas aí você não pode continuar aquilo que você viu lá atrás. Você precisa continuar avançando, acompanhando, Senhor Jesus. Acompanhando tudo no Espírito. Por isso ele mostrou para nós, a gente não é contra ninguém, Senhor Jesus. A Bíblia não é contra ninguém, nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os poderes das trevas que estão por trás, os principados e potestades. Ó Senhor Jesus. Essas questões, né, de doenças, né, coisas psicológicas, depressão, Senhor Jesus. Até mesmo questões do homossexualismo, a Bíblia já mostra que isso aí já é de muito tempo, não é de hoje. Só que hoje a sociedade ela apoia e defende. Porque, como mostrou aqui, né, as minorias começaram, né, defendendo seus direitos, pedindo dignidade, combatendo abuso e injustiça, né, foram maltratados, até mesmo assassinados, aconteceu muita coisa. Mas hoje eles já extrapolaram. Hoje querem mais direitos do que os outros. Olha, eu tenho que ter mais direito do que você porque eu estou lidando com isso aqui. O que acontece hoje. Por exemplo, hoje as pessoas falam que a homossexualidade não é doença. Mas as pessoas querem que a gente trate os homossexuais como doentes. Não, tadinho, ele é doente, ele precisa de mais coisas do que os outros. Não, se homossexualidade não é doença, ele tem que ser tratado como qualquer outro cidadão. Com respeito, né? Obviamente, Senhor Jesus, com tolerância, e ele também tem que respeitar o outro. Mas alguns acham que tem mais direitos. Não, você tem que me respeitar, mas eu posso te tratar como lixo, porque eu sou uma minoria que tem mais direitos. E não é por aí, ó Senhor Jesus. Mas como mostrou, né, para nós na palavra, todo ser humano é livre, todo mundo tem liberdade de escolher, mas cada um vai pagar, né? Vai ter as consequências daquilo que escolheu, e um dia todos nós vamos nos apresentar diante de Deus. Diante de Deus, não adianta apresentar historinha, não adianta apresentar narrativa. É como eu falei, olha, a palavra é o que é, eu preciso compreender a palavra no Espírito. Ó Senhor Jesus. É como eu falei, se alguns pegarem na letra, vai falar, não sei o que, homossexual, Mas a Bíblia mostra, olha só, a diferença entre homossexualidade e o homossexual. Né? Alguém pode ter, por exemplo, um desejo, mas ele reprime esse desejo. Assim como o heterossexual tem um desejo pelo sexo oposto, mas ele fala, eu sou um cristão, não vou praticar isso, não vou ficar pensando nisso. Eu vou buscar diante do Senhor, né, o casamento. Vou buscar diante do Senhor a solução. Ó Senhor Jesus, que a gente não pode se entregar aos desejos, se entregar aos pensamentos, né, como os irmãos mostraram para nós a palavra profética. Não fique seguindo seu pensamento, seu sentimento.
usa a fé, segue o Espírito. E é o que eu tenho aprendido na palavra, Senhor Jesus, é confiar no Senhor, confiar na sua palavra. O irmão Ezra compartilhou várias vezes, eu também já compartilhei aqui no canal várias vezes, que às vezes você está compartilhando a palavra aqui, o Senhor te dá uma revelação na hora. O Senhor te mostra algo na hora. Ó Senhor Jesus, às vezes aquilo que Ele está te mostrando ali na palavra, não é para você levar adiante. É para você pegar aquilo ali, ter discernimento, aí você vai pegar aquilo e vai levar adiante dele. Ó Senhor Jesus, tem coisa que tem tudo a ver com a palavra ali, e o Senhor te dá aquela revelação e você fala. Ó Senhor Jesus. Então eu já falei isso várias vezes aqui, né? Tem a palavra de Deus que é para você, e tem a palavra de Deus que Ele quer que você leve adiante, Senhor Jesus. Mas algo que o Senhor tem me dado, né, que eu tenho experimentado hoje, é algo muito diferente. Ó Senhor Jesus. O Senhor às vezes me dá uma revelação na palavra, um sentimento dentro da palavra. Só que às vezes quando o Senhor mostra isso, eu não tenho segurança nessa palavra, Senhor Jesus, que é algo que Deus me mostrou, mas às vezes eu estou procurando aí uma base para poder falar isso, ou poder tentar explicar, ou tentar ligar o que Deus me falou com algum versículo. E eu vejo também esse mesmo esforço nos irmãos. Quando os irmãos estão falando aqui a respeito da vinda do Senhor, dos sinais e tudo isso, você pode simplesmente ter um sentimento de, isso aí é meio estranho, não sei o que é isso que o irmão está falando. E aí você não crê. Mas o que o Senhor tem me dado esse sentimento? O que Ele tem me mostrado hoje? Pela fé. Não é pelo sentimento, é pela fé. Ó Senhor Jesus. O meu sentimento, quando Deus me falou algo, eu olhei aquilo e falei, poxa, é estranho, não vou falar isso não. Ó Senhor Jesus. Mas é o Senhor falar no meu interior. Mas você não confia em mim? Ó Senhor Jesus. Aí eu fui e compartilhei aquilo. E aí aconteceu que aquilo ali, um irmão ouviu aquilo e depois veio me questionar. E aí quando ele veio questionar, aí eu falei, Senhor, e agora? O que eu vou responder para esse irmão? Porque até mesmo eu não tenho clareza. Ó Senhor Jesus. Aí eu falei, mas eu confio no Senhor. Eu confio que foi a palavra que o Senhor me deu. Eu confiei que era do Senhor e passei essa palavra adiante. Ó Senhor Jesus. Aí eu peguei e fui mandar um áudio para poder confirmar para o irmão, para poder explicar. Só que quando eu comecei a falar, eu não sabia o que eu ia explicar. Ó Senhor Jesus. Mas eu falei, amém, eu vou ser o único sentimento do Senhor. E se o Senhor não me explicar, eu vou falar com o irmão o que aconteceu. Ó Senhor Jesus. Mas conforme foi exercitando o Espírito, gravando ali o áudio para mandar para o irmão, o Senhor foi me esclarecendo, foi me mostrando por que Ele deu aquele sentimento, aquela direção na palavra. Ó Senhor Jesus. Então hoje, por isso o Senhor está mostrando para nós que não é uma questão de sentimento, é uma questão de fé. Olha, o meu sentimento, eu realmente não entendi, não compreendi direito o que o Senhor falou. Mas eu creio que foi o Senhor que falou. Ó Senhor Jesus, então eu vou ser obediente, eu vou ser um com Deus. E aí, depois o Senhor teve oportunidade. Primeiro Ele queria ver a minha obediência. Ó Senhor Jesus, para depois transportar para mim a fé. Então, por isso que a gente está vendo, não siga pelo sentimento, siga pela fé. Você está crendo, você está vendo que isso aqui é de Deus, você está vendo que essa é a direção de Deus. Agora, vai diante de Deus para você compreender melhor. Ó Senhor Jesus, a Bíblia fala da homossexualidade e tal, mas deixa eu compreender isso aqui melhor. Ó Senhor Jesus, se você não compreender, é melhor você não lidar com essas questões. É melhor você chegar e falar, olha, eu vou orar a respeito disso, vou ter comunhão com alguns irmãos e depois a gente volta nesse assunto. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa realmente aprender a seguir a fé. Não é o sentimento, mas é realmente a fé. É estar claro, olha, Deus me falou isso, Deus me mostrou isso daqui. Ó Senhor Jesus, agora, se Ele vai explicar, eu não sei, mas eu sou fiel a Ele. É isso que mostrou para nós. A gente não é contra ninguém, mas eu não vou renunciar à palavra. Não vou renunciar aos princípios da palavra. Um princípio é muito mais do que uma regra lida com uma situação específica. Um princípio, ele te abre um leque, ó Senhor Jesus, para que você possa realmente viver a palavra. E é isso que o Senhor quer trazer para nós, algo real. A nossa fé tem que estar firme. Senão você vai olhar e esse princípio da sociedade, isso aqui, muitos vão se levantar contra. Eu acho que eu não vou me posicionar por isso aí, não. Ó Senhor Jesus, mas o Senhor quer que a gente se posicione do lado dele. A gente tem que olhar que para a civilização do jeito que está indo, a sociedade do jeito que está indo, a igreja,
ela não tem futuro. Senhor Jesus, mas a igreja não tem futuro na sociedade. A igreja tem futuro em Deus. Por isso eu não vou acompanhar as ideologias, os falatórios e as narrativas. Né? O que é uma narrativa? Uma narrativa é, deixa eu te falar que eu vou te convencer. Né? Não estou preocupado com a verdade. Eu vou te convencer da minha verdade. Isso é uma narrativa. Né? É como algumas pessoas falam assim, não, o que é mentira? Mentira é só uma verdade que esqueceu de acontecer. Ó, Senhor Jesus, é a desculpa das pessoas para falarem mentira. Não, deixa eu te convencer aqui para você me beneficiar. Não interessa se é verdade ou não. Eu vou te convencer. Isso é uma narrativa. A gente não deve cair nas narrativas, mas deve confirmar sempre usando o Espírito, tocando na consciência. Ó Senhor Jesus. Né? Então a gente tem que ver que realmente a palavra de Deus, a lei de Deus é que sustenta todo o universo. Ela que está regendo tudo. E ela não pode sair do pilar da minha vida. Se não está no outro, é outra questão. Mas aí o que a gente vai fazer? A gente vai levar a palavra crendo no poder da palavra. Ó Senhor Jesus. A gente, realmente, graças ao Senhor, hoje a gente pode se apoiar na verdade, como a nossa única verdade. Porque a verdade, essa verdade não desaparece. Algumas pessoas que caem nas mentiras, nas narrativas, daqui a pouco essa narrativa desaparece completamente. Aí ela não tem mais o que sustenta o seu argumento. Aquilo que ela quer viver, a maneira como ela quer viver. Então acontece, aí que vem os vazios existenciais, depressão, e começa a enxergar chifre na cabeça do cavalo, começa a botar a culpa em alguém. Né? A sociedade hoje tem essa característica, a culpa é sempre de alguém, nunca é minha. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente acordar isso. A verdade única da palavra, no Espírito, ela não desaparece. Cada vez mais Deus vai te confirmar. Uma doutrina, ela pode mudar, ela pode ficar só na sua mente, não está diante de você, diante de Deus, diante do Espírito. Mas uma verdade única, que é em Deus, nela você pode se apoiar, porque ela não vai desaparecer. Ela não vai te deixar na mão. O Senhor vai confirmar todas as coisas. Mas como sempre falo aqui, a gente precisa ter esse cuidado, Senhor Jesus, de ir diante de Deus, de confirmar as coisas em Deus, não no sentimento, mas pela fé, crendo, olha, foi Deus que me falou, Ele que me mostrou, eu vou ter cuidado, não vou ficar caindo em narrativas, Senhor Jesus, não vou ficar caindo em assunto, em fábulas de genealogia sem fim, mas eu vou buscar aquilo que promove a fé, principalmente a fé em mim. Então, eu preciso crer na palavra, eu não posso vacilar, eu preciso estar diante de Deus, porque um dia todos nós vamos comparecer diante de Deus. E aí não vai dar para contar historinha para Deus. Ó Senhor Jesus, o que realmente Deus está procurando em nós é um viver de verdade, um viver de realidade, uma realidade que seja permanente, Senhor Jesus, que nos dê segurança, nos dê sustento, ó Senhor Jesus, seja realmente algo que firma, que centraliza a nossa vida. Se a gente tiver isso, as outras coisas não vão nos abalar, muito pelo contrário, vão servir como experiências para aumentar nossa fé, nosso amor e nossa esperança naquilo que Deus tem feito, naquilo que Deus tem produzido em nós e através de nós. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.